Capítulo 8. Có do Espírito Mascarado. O sol da manhã banhava a fachada de madeira do dojo, mas para Kairos, a luz parecia carregar uma ameaça sutil. Ele parou diante da porta, suas mãos sujas de terra do treino matinal com Paris sentindo-se frias contra as pernas. A memória das palavras de Menandros ecoava em sua mente como um sino funesto: a partir de agora, você é meu inimigo. O que isso significaria na prática? Provocações mais abertas? Sabotagem durante os treinos? Ele respirou fundo, enchendo os pulmões com ar que cheirava a pólen e perigo. Ele havia enfrentado a dor do despertar e a humilhação do teste. Um garoto mimado não o quebraria. Ao entrar, o ambiente familiar do dojo pareceu mais denso, o ar carregado de tensões não ditas. Seu olhar foi imediatamente puxado para o canto esquerdo, onde seu grupo estava reunido. Severus, como sempre, evitou seu olhar, mas desta vez havia um novo nível de angústia em seus olhos de Jacinto, uma vergonha silenciosa pela cumplicidade forçada. Menandros, por outro lado, encarou-o com um desprezo tão intenso que era quase físico. Seus olhos azul arroxeados, irmãos da cor aos de Severus, eram poços de gelo e promessas não verbalizadas de tormento. Evantes e Calia pareciam desconfortáveis, suas lealdades divididas entre a obediência ao líder e o desconforto moral que Kairos representava. Kairos posicionou-se a uma distância segura, seu corpo relaxado mas sua mente alerta, preparado para qualquer coisa. Foi quando Daemon se aproximou, sua presença imponente dissipando momentaneamente a atmosfera carregada. Além do exercício diário, o mestre anunciou, sua voz de barítono ecoando pelo salão: hoje iniciaremos seus estudos sobre os Icanos. O conhecimento é uma arma tão vital quanto um punho forte. Uma centelha de excitação percorreu Kairos. Finalmente, ele teria uma compreensão formal dos poderes que via à sua volta. Icanos são as habilidades inatas da alma, Daemon começou, seus olhos de vinho tinto percorrendo os rostos jovens. São interligados e podem ser amplos em aplicação. Algumas almas têm mais de um Icano secundário, mas cada tipo possui um Icano principal, uma expressão fundamental de sua essência. Foi quando Menandros interrompeu, sua voz um corte deliberado e venenoso no fluxo da explicação. Todos têm um Icano, menos os acinzentados, é claro. Ele não olhou para Kairos, mas a direção era clara. Risadas baixas e cortantes surgiram ao redor. Kairos sentiu um calor de constrangimento e raiva subir por seu pescoço. Ele cerrou os punhos, suas unhas cavando nas palmas das mãos. Mas então, ele respirou. Ele viu a armadilha. Reagir era dar a Menandros exatamente o que ele queria, uma desculpa para escalar o conflito, para pintá-lo como o acinzentado descontrolado. Ele soltou o ar lentamente, relaxando as mãos e mantendo seu rosto uma máscara neutra. A provocação era como um sopro de vento: se você não lhe desse resistência, ela passaria por você. Menandros, a voz de Daemon foi cortante como um chicote, sem levantar o tom. A próxima interrupção lhe custará 100 flexões. O silêncio retornou instantaneamente. O mestre prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Como eu ia dizendo, hoje demonstrarei meu próprio Icano. Minha alma pertence ao grupo dos terciários. Meu tipo é a vermelha arroxeada, ou cor de vinho, como alguns preferem. Meu Icano é a transmutação. Todos os olhos, incluindo os de Kairos, agora cravados em Daemon com atenção total. O mestre estendeu sua mão direita, relaxada. Por um momento, nada aconteceu. Então, uma mudança começou a ocorrer. Não foi um flash de luz, mas uma transformação orgânica e ligeiramente grotesca. A pele de sua mão perdeu sua textura, tornando-se lisa e rígida, sua cor mudando para um cinza pedregoso. Os dedos se fundiram e se alongaram, a forma se alterando até que, onde antes havia uma mão, agora havia a ponta afiada e letal de uma lança de pedra. Um suspiro coletivo de admiração percorreu os alunos. Kairos sentiu um frio na espinha. Era uma coisa ver os espíritos domésticos ou o poder de Severus, era outra completamente diferente testemunhar um humano remodelar sua própria carne com um pensamento. A transmutação, Daemon continuou, sua voz calma, como se estivesse discutindo o tempo, permite ao usuário alterar não apenas a composição, mas a própria forma de seu corpo.
Sua mão voltou ao normal com a mesma fluência sinistra. Mas então, ele levantou o braço esquerdo. Desta vez, a transformação foi ainda mais perturbadora. Seu antebraço começou a se retrair, a carne e o osso parecendo se dissolver e serem absorvidos pelo cotovelo, que por sua vez foi puxado para dentro do corpo. Foi um espetáculo de contorcionismo biológico que fez o estômago de Kairos embrulhar. Um momento depois, a mesma mão esquerda emergiu da gola do kimono de Daemon, do pescoço, os dedos gesticulando calmamente enquanto o braço petrificado ainda estava estendido. Com um treinamento suficiente, ele explicou, sua voz saindo inalterada do peito, esta habilidade concede controle absoluto sobre a própria forma física. É uma ferramenta de ofensa, defesa e utilidade. Ele retraiu o braço, que reapareceu em seu encaixe normal, e tudo voltou ao que era. Alguma pergunta? Daemon perguntou. Evantes ergueu a mão rapidamente, seus olhos de brasa brilhando. Mestre, é possível se transformar em outros materiais? Como, lava? Uma excelente pergunta. Evantes, Daemon respondeu, e levantou a mão novamente. Desta vez, ela não se tornou sólida. Em vez disso, desmanchou-se em um turbilhão de vapor quente e incandescente que dançou em torno de seu pulso antes de se recompor. A transmutação permite ao usuário assumir propriedades que vão além da matéria sólida. Vapor, água, até mesmo certos estados energéticos são possíveis, embora estes últimos exijam décadas de maestria. Kairos, fascinado pela pura versatilidade, não pôde conter-se. Como essa habilidade poderia ser usada no dia a dia? Fora do dojo, quero dizer. Menandros soltou um riso baixo e desdenhoso. Sem Icano, sem perguntas, acinzentado. Desta vez, Kairos nem sequer pestanejou. Ele simplesmente manteve seu olhar em Daemon, ignorando o comentário como se fosse um mosquito zumbindo. A falta de reação pareceu irritar Menandros mais do que qualquer retaliação. Daemon observou a troca silenciosa e um quase imperceptível sorriso tocou seus lábios. Outra pergunta perspicaz. A transmutação é um dos icanos mais versáteis. Pode-se criar uma chama para acender um fogão, um martelo para pregar um prego, uma chave para abrir uma fechadura. As aplicações práticas são limitadas apenas pela imaginação e pelo controle do usuário. A mente de Kairos voou. Ele imaginou as possibilidades em seu mundo anterior, conserto instantâneo, construção, até mesmo medicina. Era um poder de criação e adaptação em sua forma mais pura. Sem mais perguntas, Daemon os guiou através de uma sessão de meditação intensa, focada em enviar mana em sequências complexas através de diferentes partes do corpo, exigindo controle de fluxo e ritmo. Kairos, graças à sua prática solitária, se saiu bem, mas sua mente estava longe. Ele mal podia esperar pelo fim do treino. Paris o levaria para conhecer Koda, um verdadeiro espírito, não as simples formas pensamento de sua mãe. Seus pais sempre o haviam protegido de tais encontros, alertando que a conexão com seres espirituais conscientes poderia ser intensa e perigosa para uma criança. Mas Koda era um guardião, um protetor. O que poderia dar errado? Para garantir que teria tempo suficiente, ele havia mentido para seus pais, dizendo que ficaria na casa de amigos do dojo até a noite. Tecnicamente, não era uma mentira completa, mas o peso da meia-verdade ficou pesado em sua consciência. Assim que o treino terminou, Kairos saiu correndo, seu coração batendo mais rápido de antecipação do que de esforço. Ele correu até o ponto de encontro, a fronteira familiar entre o rio e a floresta. Paris já estava lá, sua figura esguia e pálida parecendo uma sombra contra a muralha verde de árvores. Pronto? Paris perguntou, sua voz serena como sempre. Mais do que pronto. Kairos respondeu, ofegante. Então me siga. Eles mergulharam na floresta, a luz do sol filtrada pela copa das árvores criando um mundo de verde e ouro líquido. O ar ali dentro era diferente, mais espesso, mais antigo. Cada respiração trazia o perfume úmido do musgo, o aroma resinoso das cascas e o toque quase adocicado das flores silvestres escondidas entre as raízes. Raios de luz atravessavam o teto de folhas como lâminas douradas, cortando o ar em faixas que cintilavam com pólen suspenso.
O som do vilarejo desapareceu aos poucos, substituído por um coro de cigarras, gotejos distantes e o suave murmúrio da floresta viva. O chão sob os pés era coberto por uma tapeçaria de folhas secas e pequenas plantas rasteiras que se curvavam suavemente à passagem deles, como se reconhecessem sua presença. Havia uma umidade constante, e o ar cheirava a vida e decomposição, a mistura perfeita do nascimento e do fim. Entre os troncos largos dos carvalhos e faias, formas moviam-se. Espíritos pequenos, translúcidos e tímidos, espreitavam de dentro dos troncos, seus olhos brilhando como vagalumes presos em âmbar. Um grupo deles, talvez apenas curiosos, seguiu-os por alguns metros, as risadinhas etéreas se misturando ao farfalhar das folhas. Acima, galhos antigos se arqueavam, entrelaçados, e o vento que passava por eles fazia surgir melodias quase humanas, vozes da floresta, dizia-se, que ecoavam memórias de tempos imemoriais. Em uma clareira momentânea, Kairos viu algo que o fez parar. Pequenas mariposas de luz azul pairavam sobre uma poça de água rasa. Cada batida de suas asas deixava ondulações de brilho na superfície, como se o luar tivesse sido derramado ali e ainda estivesse vivo. Enquanto caminhavam, Paris parecia não notar nada disso, seus passos firmes guiando-os com naturalidade. Kairos, por outro lado, absorvia cada detalhe com olhos ávidos, os troncos cobertos de líquen, o perfume de flores escondidas, os murmúrios invisíveis. A floresta não era apenas um lugar. Era um ser, um corpo imenso e consciente, respirando em torno deles. Mais adiante, o terreno começou a descer, e o som de água corrente se tornou mais claro. Entre as raízes retorcidas, pequenos córregos serpenteavam, refletindo fragmentos dourados de sol. Sobre as pedras úmidas, minúsculas criaturas feitas de névoa e luz caminhavam lentamente, deixando rastros cintilantes que logo desapareciam. Kairos sentiu o impulso de se abaixar e tocar um deles, mas o olhar de Paris, sereno, quase reverente, o fez conter-se. Não perturbe, murmurou o garoto, a voz baixa como o vento. A floresta ouve. E lembra. Kairos assentiu, o coração batendo mais devagar. O medo e a curiosidade se misturavam. Naquele instante, compreendeu o que Paris queria dizer: o mundo espiritual não era apenas poder. Era uma presença constante, observando, testando, julgando. O caminho adiante se estreitava, mergulhando em um túnel natural de folhas e sombras. A cada passo, a luz se tornava mais rarefeita. A excitação em Kairos se misturou à reverência, e ele quebrou o silêncio. Como você conheceu o Koda? Paris caminhou por alguns passos antes de responder, sua voz perdendo um pouco de sua serenidade. De acordo com o Koda, ele começou a cuidar de mim depois que meus pais foram para um lugar melhor. A simplicidade da declaração atingiu Kairos como um soco no estômago. Ele olhou para o garoto de cabelos brancos, tão jovem e já tão familiarizado com a perda. Uma onda de empatia lavou sobre ele, solidificando sua determinação em ser um amigo para Paris. Após cerca de 20 minutos de caminhada, Paris parou abruptamente. Estamos aqui. Kairos olhou ao redor. Era apenas outro trecho da floresta, indistinguível de qualquer outro. Onde? Não vejo nada. Paris permaneceu em silêncio, seus olhos claros fixos em uma grande e antiga árvore carvalho. Então, a sombra ao redor do tronco pareceu se desprender e se solidificar. Koda emergiu da própria madeira, sua forma alta e corcunda pairando sobre eles, a máscara de madeira lisa e sem características voltada para eles. A escuridão que compunha seu corpo parecia absorver a luz ao seu redor. Olá, a voz de Koda saiu áspera e crepitante, como galhos quebrados sob os pés. Kairos deu um pulo para trás, seu coração acelerando. Oh, oi! Paris me contou que você queria me conhecer, Koda disse, sua cabeça mascarada inclinando-se ligeiramente. Por quê? Por quê? Porque eu nunca conheci um espírito consciente antes, Kairos admitiu, sua curiosidade superando o medo inicial. Somos como qualquer humano, Koda respondeu, sua voz um rosnado baixo. Apenas, sem um corpo físico para nos restringir. Essa é a única diferença? Kairos perguntou, seus instintos de investigação surgindo. Koda soltou um som que poderia ter sido um riso abafado. Não. Mas é a principal. Os laços, as emoções,
As dores, essas podem ser ainda mais intensas. Por que você usa essa máscara? A pergunta saiu antes que Kairos pudesse detê-la. Isto é um interrogatório? Koda perguntou, e Kairos pôde imaginar uma sobrancelha sendo arqueada atrás da máscara lisa. Kairos riu, um som nervoso. Apenas curioso. É uma história muito triste para contar a uma criança. Eu sou um acinzentado, Kairos disse, tentando soar mais corajoso do que se sentia. Nada pode me abalar. Koda ficou em silêncio por um momento. Você tem uma ótima argumentação para a sua idade. Mas esse argumento só fará sentido quando você for um pouco mais velho e entender que algumas coisas devem nos abalar para que possamos crescer. Kairos ficou sem resposta, as palavras do espírito ecoando em sua mente. Ele estava tentando formular uma resposta quando um som cortou o ar da floresta, congelando o sangue em suas veias. Era um rugido. Mas não era o rugido de um urso ou de um grande felino. Era um som mais profundo, mais visceral, carregado de uma fúria primordial e um vazio que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Veio de algum lugar mais adentro da floresta. Paris e Kairos se entreolharam. O que foi isso? Kairos sussurrou. Koda ficou instantaneamente rígido, sua forma escura parecendo se contrair. Um bestial, ele disse, sua voz agora urgente e grave. Um espírito que foi consumido pela bestialidade, pelo instinto cego de matar. Precisamos ir. Agora. Eu já vi uma vez, Paris disse, sua voz trêmula. Eles são assustadores. Kairos olhou para Paris, depois na direção do rugido. O medo era real, uma garra fria em seu estômago. Mas a curiosidade era um fogo. Ele olhou diretamente para Paris e viu a mesma luta refletida em seus olhos claros. Nós queremos ver, Kairos disse, sua voz mais firme do que ele esperava. Não, a resposta de Koda foi final. Este não é como o que Paris viu. É maior. Mais forte. Muito mais perigoso, mas você estará lá para nos proteger, não estará? Paris pressionou, agarrando-se à lógica de uma criança. Koda emitiu um som de exasperação, batendo sua mão escura contra o rosto da máscara. É claro que sim. É minha função. Mas a proteção mais segura é a distância, por favor? Kairos suplicou. Só uma olhada. Koda suspirou, um som como o vento passando por folhas mortas. Muito bem. Mas vocês fazem exatamente o que eu disser, entendido? E ficamos longe. Eles seguiram Koda, movendo-se furtivamente através do subbosque. A floresta ficou estranhamente silenciosa, como se toda a vida tivesse fugido ou se escondido. O rugido ecoou novamente, mais perto desta vez, e Kairos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Após alguns minutos, Koda parou. Aqui está bom. Não vamos mais longe. Antes que os garotos pudessem protestar, Koda os agarrou pelas roupas. Para a surpresa de Kairos, o toque do espírito era sólido e forte. Com um movimento que parecia exigir pouco esforço, Koda os lançou para cima. Paris gritou, reclamando, mas Kairos mal notou a subida abrupta. Seus olhos estavam fixos na clareira abaixo, sua mente lutando para processar o que via. Era um urso. Ou, pelo menos, parecia um. Era uma monstruosidade de mais de 6 metros de altura, seu corpo uma massa retorcida de músculo e pelo pardo escuro. Suas garras eram como foices, cada uma maior que o braço de Kairos. Suas presas, salientes de uma mandíbula descomunal, pingavam com uma saliva âmbar e fedorenta. Seus olhos não tinham pupila ou íris, apenas dois poços de uma luz vermelha e furiosa. Uma aura de puro ódio e destruição emanava dele, uma pressão física que fazia o ar tremer. Isso é um espírito. Kairos sussurrou, sua voz sumindo. Antes que Koda pudesse responder, dois guardas do vilarejo irromperam na clareira do outro lado. Eles vestiam armaduras de metal e cada um carregava uma espada e um escudo, seus rostos determinados sob os elmos. Bestial! Um deles gritou. Afastem-se da vila, o bestial rugiu, um som que abalou as folhas das árvores. Ignorando os avisos, os dois guardas avançaram, suas espadas brilhando à luz fraca.
De algum lugar nas sombras, uma voz familiar gritou, cheia de pavor. Não! Recuem, mas era tarde demais. O bestial se moveu com uma velocidade aterradora para seu tamanho. Um braço garra se ergueu e desceu em um arco. Não houve um som de metal contra metal. Houve um rasgo úmido e horrível. As garras passaram pelas espadas, pelos escudos, pelas armaduras e pelos homens dentro delas como se fossem manteiga. Pedaços de metal, tecido e carne voaram pela clareira, pintando a grama de vermelho. Kairos engasgou, uma onda de náusea subindo em sua garganta. Paris gritou baixinho, seu rosto pálido como um fantasma. O perigo, antes uma abstração, tornou-se horrível e visceralmente real. E então, a dona da voz que gritara o aviso entrou na clareira. Era Dariana. Ela não estava vestindo sua armadura completa, apenas seu doji de treino, mas em sua mão estava sua lança e escudo redondo para a batalha. Seu rosto, geralmente tão reservado, estava distorcido por uma fúria gelada e uma dor profunda. Seus olhos laranja brilhavam como sóis em chamas. Você matou meus amigos. Sua voz não era um grito, mas um sussurro carregado que cortou o ar melhor que qualquer lâmina. Você vai pagar por isso. O bestial rugiu, virando-se para enfrentar a nova ameaça. Aguarde a citrina contra a besta da floresta. De sua posição no alto da árvore, segurando-se aos galhos com mãos trêmulas, Kairos sentiu um terror absoluto se apoderar dele. Sua mãe, a pessoa mais forte que ele conhecia, estava prestes a enfrentar aquele monstro. E ele, com seu punhado de truques de mana e sua alma vazia, não podia fazer nada a não ser assistir, sua promessa de proteção soando oca e infantil no rugido da besta. O jogo havia acabado. A realidade do mundo em que ele renascera se revelava em todo o seu horror sangrento, e ele estava completamente impotente para mudar o que quer que fosse que acontecesse a seguir.